Estamos começando o episódio número 1 do podcast do Grupo Alavix. Muito prazer, eu sou o Samuel Melo, CEO da Câmera Play, uma produtora audiovisual que atende esse Brasilzão todo nosso por aí. E eu conheci esses três caras no BNI, que é um grupo de networking profissional, onde eu tive o prazer de conhecer Marcos Oliveira, da Mamba Consultoria. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Samuel. Bom, a gente está aqui reunido, né, para conversar um pouco e trocar bastante sobre negócio, né? Então, me apresentando aí, tenho mais de 3 décadas de vivências no varejo, né? Vi acontecer algumas coisas, inclusive o nascimento, né, de toda essa transformação digital, né? Então, ter o pessoal aqui do lado vai sair muita coisa boa, porque eu trago justamente a visão das dores do negócio, né? E aí a gente vai questionar a galera aqui, essas palavras difíceis que eles ficam falando aí. Mas tem muito lá. Termo difícil. Tem muita coisa difícil aí, mas é tudo simples e aqui o pessoal é especialista para esclarecer. E na mesa também, Lucas Urquiza, da Lux Performance. Um prazer falar aqui com essa turma de peso. A Lux é uma agência de performance, tem um foco em tráfego pago, mas não só tráfego pago. Nós atuamos em soluções para ajudar o negócio a vender mais. É isso que a gente gosta de fazer para os nossos clientes. E tá nessa mesa aqui vai trazer muito insight, muita coisa poderosa. E eu acredito que trazer solução para o empresário é o que ele mais quer. De um jeito fácil, de um jeito que ele entenda e de um jeito que ele consiga aplicar dentro do negócio dele também. Legal. E também Guilherme Freixes, da Roy Masters. Bom, meus amigos, é um prazer estar finalmente gravando esse primeiro episódio aqui com vocês, né? A gente plantou essa semente já tem um tempo, né? E poder ver o projeto começando essa caminhada, dando os primeiros passos aí é muito legal. Falar um pouquinho da Roy, a gente é uma agência especialista em estruturar crescimento dentro de processos de marketing da empresa, porque hoje a gente entende que se o marketing não gera demanda para o comercial, ele é um marketing que não funciona. Então o marketing e o comercial, eles são melhores amigos dentro da empresa. A gente vai esmiuçar isso um pouco mais, é muito legal ter essa oportunidade de conversar empresário para empresário e um prazer gigantesco estar aqui com vocês. E não se engane, eu não sou o host desse podcast, isso aqui é construído a 4 mãos, né, meninos? Pergunta vai, pergunta vem, a gente pode ficar bem à vontade. Mas se vocês concordarem, eu queria começar a conversar com o Marquinhos, né? Que acho que em experiência tem grande aqui, né? O mais tem experiência na área da comunicação. Você veio de uma cultura muito forte, que é a cultura do magazine, né, Marcos? Inclusive, a gente teve o mesmo chefe, né? O Tchãozinho. O Tchãozinho. O terrível Tchãozinho. É verdade. Então, na verdade, assim, quando eu entrei muito novo no Magalu, né? Então, hoje Magalu, né? Eu passei por algumas empresas ali dentro, várias empresas, aliás. Comecei em loja, depois fui para o escritório, assumi a área de controladoria e, posteriormente, fui para a área de marketing. Então, o marketing de tudo que vocês veem hoje, que é o Magalu, certa época era praticamente só eu. Então, eu convivi com aquela era do tabloide, da televisão, do rádio, onde a gente tinha ali, né, uma dificuldade muito grande de fazer acontecer, né? E vi também o nascimento do e-commerce, né? Vi o nascimento do e-commerce, que hoje é, né, o marketplace e a expansão toda da empresa. E hoje o que eu coloco é justamente esse conhecimento, né, essa bagagem à disposição das empresas, né, das pequenas e médias empresas que estão, logicamente, passando em algum momento por alguma fase que a gente já viu acontecer, né? Então, esse é a brincadeira. E quando eu falei no início, né, a respeito de dores, é porque todo empresário tem a sua dor, né? E uma coisa que acho que foi o Guilherme que falou, né, o marketing, ele tem que, é lógico que a gente tem que cuidar da marca, tudo mais e tal, mas ele tem que ser um gerador de venda. Mas nem sempre o marketing não faz a venda acontecer por causa das ações de marketing. Muitas das vezes, o problema está ali no negócio. E hoje é onde a gente destrava isso dentro das empresas. Aqui de nós 4, talvez, me corrija se eu estiver errado, o seu trabalho não é o que aparece diante do grande público, né, do público-alvo, mas sim uma base, uma pesquisa muito apurada para identificar essa dor. Né? Exatamente. Até hoje de manhã eu estava numa reunião e estava me preparando para ela, me veio. Eu gosto de usar muita figura, muita imagem, né? E é mais ou menos assim, né? Os meninos aqui é a ponta do foguete, né? Então, o que eu faço, na verdade, é o quê? Eu tenho que deixar a coisa arrumada para eles poderem
ir para cima. Então eu olho o quê? Toda a outra parte ali. Então é aquilo que sustenta o motor, vamos dizer assim, né, do foguete ali. Por quê? Porque se de repente o Lucas e o Guilherme pega para fazer as ações e aquilo não está ajustado, não vai dar certo. E não é por culpa das ações que estão sendo feitas, a gente vai discutir a respeito disso, mas não é. É porque o negócio ali ele não está preparado. Então, né, o foguete está pronto para subir, tá? Mas aquilo tudo que está ali atrás não está preparado para subir. Desculpa até te cortar, eu lembro de uma vez a gente conversando, você trouxe um exemplo muito claro de uma empresa que você tá, acho que era uma consultoria. Você falou que eles tinham um problema de estoque, se não me engano. Conta essa história aí. De estoque? Foi na verdade. Inclusive é do ramo de moda, né? O que acontece? Nós começamos a fazer um trabalho lá de marketplace com eles, né? E eu não podia trocar o projeto, mas aí o meu filho pegou e um dia a gente estava em casa e falou, nossa, fulano vendeu, né, 100 pares ontem. E para ele isso aí era uma quantidade muito, sabe, significativa. Num dia? Num dia, né? E eu estava na sala, não dei muita bola, mas aí eu fui no quarto e falei, João, me explica uma coisa aí. O cara vendeu 100 pares num dia, falou, Eu falei, nossa, eu vou passar lá. Por quê? Porque eu já tinha alertado ele lá atrás sobre o quê? Para você crescer, você tem que ajustar todos os setores ali, inclusive a questão do capital de giro para bancar, né, esse estoque, porque marketplace você vende e recebe ali na frente. E aí eu passei lá nessa empresa para conversar, amigo, né, e tal. Falei, cara, uma coisa que me preocupou, o João falou que você vendeu 100 pares, né, no final de semana e tal. Como é que está sendo essa gestão, né? Aí veio a grande, né, surpresa. Ele estava pegando um empréstimo no marketplace para bancar aquela venda, né, que ela cresceu muito rápido, alavancou muito rápido. Só que, da mesma forma que subiu, estabilizou, caiu. E aí foi só um pico, né? Foi só um pico de venda. Aí o que aconteceu? Não tinha a grana para pagar o empréstimo. Então ele praticamente teve que fechar o negócio por essa questão aí. Por isso que eu falo assim, para crescer, né, você tem que ter, a palavra me fugiu aqui agora, mas assim, você tem que ter a visão de que quando a venda ela decola, ela leva tudo junto. Né? Todo custo variável ele acompanha. Exato. Ali, né? E no estrutura caso, também, Lucas, a estrutura, né? Estrutura... Sim, com certeza. É que assim, uma hora, muitos clientes procuram, principalmente eu e o Guilherme, no sentido, eu quero vender mais. E é possível vender mais, é possível a gente trazer escala para um negócio. Mas eu tenho que ter um limite. Sim. Se é um infoproduto, por exemplo, é muito fácil, é muito tranquilo. Porque ele não tem limite. Não tem fábrica, né? Não tem uma fábrica, ele não tem. Talvez, dependendo do tipo de infoproduto, ele vai começar a ter um problema com o suporte. Mas aí é um problema que dá para... Às vezes você coloca uma IA ali, ou então aumenta o time de atendimento que tende a ter um custo fixo menor. É suportável. É suportável, é tranquilo. Agora, quando você faz isso num produto físico, cara, se ele não tem uma trava dentro do e-commerce dele para limitar a venda, deu o meu limite de estoque, ele vai quebrar. Exato, ele vai quebrar. Só que é o problema, né? Desculpa, vou cortar de novo. O marketplace, a escala de marketplace é terrível, né? Porque você paga muito do seu faturamento. Exato. Ali. Tipo assim, ele já não tem margem. Então você imagina assim, poxa, eu vendo 100 pares, eu tenho 8 pares em estoque. Como que eu vou buscar o que está me faltando? Se eu já não tenho margem, eu já estou pegando um empréstimo. Já está pegando um empréstimo. Então assim, eu acho que ele foi podando a árvore, né, muito, vamos falar assim, muito sem direcionamento, e aí vamos falar, culminou no que culminou. Né? Teve um outro caso que foi interessante também, o Lucas puxou aqui, me lembrou, que foi de um cliente que a gente foi atender, e na reunião de briefing, né, bate-papo lá, né? Antes mesmo de fazer um diagnóstico, não conseguia evoluir a conversa. Aliás, esse cara tem dois pontos aqui que eu acho que é interessante trazer para a mesa. Então, essa foi a primeira reunião. Beleza. Ele só falava do caixa. Não, mas eu não tenho caixa. Não, mas meu caixa. A discussão não evoluía. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos evoluir, né?
até o final, que você vai ver que o seu problema não é caixa, está refletindo no caixa. E aí foi. E aí na conversa e tal, num pré-diagnóstico, de repente ele falou assim, olha, uma das pessoas que estava falou, olha, o que acontece? A gente está recebendo muito orçamento, mas o orçamento demora 15 dias para a gente responder. Eu falei, pô... O problema é caixa. O problema é caixa. Entendeu? Caixa é sintoma. Entendeu? Caixa é sintoma. Exatamente. Então, assim, 15 dias para responder um orçamento, tá certo que é prestação de serviço e tudo mais, mas não interessa, o cara era totalmente manual, não tinha nenhuma tecnologia à disposição para acelerar o processo. Então, assim, resumindo, a gente foi atrás de uma solução para ele no mercado, colocamos lá dentro, né, para quê? Para facilitar a resposta no orçamento. É claro que vai ser o sintoma, vai ser lá no caixa. O sintoma vai estar lá, né, é onde sente a dor, não tem como, né? E foi bem interessante isso aí. Por quê? Porque não evoluía. Mas é por isso que quando eu falo que a gente entra num diagnóstico, é mais ou menos você ir no médico, certo? Eu chego lá e falo, eu estou com dor aqui. Se a dor é muito, o que ele vai fazer? Ele vai dar um analgésico, né? Para te tirar da crise. Mas ele vai ter que investigar, cara. Marquinhos, e aí nesse caso, suponhamos que, você está com problema de caixa, vai lá no banco e pega um dinheiro, que geralmente é o que o pessoal faz. O que ia acontecer no caso desse cliente? De qual deles, por exemplo? Desse segundo caso que você contou, que o problema dele estava lá no orçamento, estava na venda, né? Ele demorava 15 dias para entregar um orçamento. Se o cara pega um empréstimo para sanar esse problema de caixa que ele tem, qual que é o possível problema que ele ia causar ali no final das contas? Nesse caso, Lucas, assim, especificamente, não seria uma solução. Seria tapar buraco. Ia tapar um buraco, mas ali na frente ele ia criar um problema maior, que ele ia ter que pagar aquele empréstimo. Exato. Por quê? Porque ele ia colocar... Na verdade, ele já estava com aquele buraco, porque provavelmente ele usou, né, aquele capital para uma outra situação, ou seja, a entrega... O serviço que ele deveria entregar aqui já estava desfalcado, entendeu? Então ele ia tampar aqui, se não entrasse alguma coisa, em algum momento ia... E é o que geralmente, o empresário faz. Ele olha para a venda, ele olha para o caixa e esquece de olhar o problema onde está. Se ele tivesse um diagnóstico ali, ele ia conseguir olhar para o problema, resolver ele, porque se ele pega só o empréstimo, ele resolve o problema, cria um problema lá na frente, e continua com o problema principal, que é o tempo de orçamento. Ele continua com o problema, porque ali seria o quê? É uma solução tecnológica, entendeu? Ou outros meios também, às vezes ele não colocava um sistema lá, mas ele colocaria uma outra operação que facilitasse, daria agilidade a esse processo. Mas o problema é a miopia, sabe? Então a miopia, é lógico que, voltamos a dizer, o caixa é onde dói. Né? Não tem dúvida nenhuma, mas causa, além da dor, causa uma miopia. É por isso que, assim, hoje eu não entro numa empresa sem fazer um diagnóstico dela. Eu tenho que conhecer. Aliás, eu tenho que conhecer ela por algumas situações, lógico que todos os setores, mas principalmente para conhecer a cultura. Tá? Por quê? Cada empresa tem o seu jeito. Cada empresa tem o seu jeito. E no marketing também reflete nisso, né? Até na própria comunicação, né? Na questão da identidade e tudo mais. Ela tem o jeito dela. Então, e outra coisa, né? Quando eu falo da questão da cultura, eu sempre faço um diagnóstico do dono também. Porque ele que vai ser o decisor. Então, normalmente carrega muito do dono. Muitas crenças. Então, eu criei um crençário, que é um material que a gente aplica para eu saber como que Samuel pensa sobre a Câmera Play. Porque é com ele que eu vou ter que negociar as ações, entendeu? Então, assim, eu já passei por situações em que a gente idealizava, né? Porque o marketing gosta de... Né? Às vezes a gente gosta de sonhar, né? Pensa, eu queria... Você leva aquele plano, o cara já vai lá na expectativa que você criou. Só que ele não está preparado para isso, cara. E ele vai ter que tomar essas decisões, ele vai ter que quebrar algumas crenças. Entendeu? Então, assim, tem um aspecto comportamental muito forte nessa situação. Tem a questão de enxergar, às vezes, o marketing só como solução ao milagre, né? Não como combustível. Não, e o tal do gostei ou não gostei? Exatamente.
Você apresenta alguma coisa, não gostei. Eu já tive situações, que é interessante, cara, que não podia colocar, enfim, né? Uma cor diferente. Um amarelo, por exemplo. Não, esquece. Isso aqui não adianta levar para o diretor. Nossa cor é... O diretor Nossa não vai. paleta O diretor não vai aprovar, entendeu? Então, assim, essa questão do eu gostei, eu não gostei, é muito... Ainda mais hoje, né? Que tem que ter a cultura de teste, né, meu Lucas? Quando a gente leva para um cenário de tráfego, existe sim uma variedade muito grande de testes que a gente precisa fazer dentro da plataforma, né? Então, dentro lá do Facebook Ads, a gente chama de Meta Ads. Então, lá dentro do Meta Ads, eu vou testar cor diferente, eu vou testar botão, sem botão, às vezes até em página isso. E aí entra esse aspecto do gostei ou não gostei. Que quem tá na parte de criação, cara, deve ser... Eu trabalhei uma época com criação, o Guilherme tá mais à frente disso hoje. Cara, não funciona, não é legal, principalmente porque não é uma decisão por gosto, é uma decisão técnica. Se a cor do Alavix vai ser verde ou azul, é uma decisão técnica de acordo com aquilo que a gente tem na identidade da marca, certo, Guilherme? Vem da psicologia, né? Cor remete sensação, então, né, igual você falou do amarelo, vermelho, laranja, cores quentes, normalmente a gente vê em comunicação de cerveja, por exemplo. O varejão é vermelho. Vai remeter para sede, aí o cara vai, né? É o atalho mental da marca, né? Que é usar a cor para te puxar para alguma coisa. Mas hoje, cara, o nosso cenário do digital, ele é muito baseado em formato, né? Então, se eu já tenho um caminho que eu sei que funciona, eu posso adaptar aquilo para a realidade do meu cliente, né? Usando a marca dele, né? Usando os gatilhos que são pertinentes ao que ele está vendendo naquele momento, para justamente fazer aquisição de cliente para ele em cima do que ele precisa. E aí a gente precisa ter essa autonomia para não depender do dono gostar das coisas também. Sim. E é interessante o que você está falando, né, Gui? Porque, por exemplo, teve épocas que a gente tinha o quê? Até quando começou a calcular ROI, essas coisas todas, né? Cara, você fazia tudo manual, né? Às vezes vinha os dados quando passava o filme na televisão, vinha os dados lá que a emissora mandava e era aquela coisa ali de você bater o olho e pronto. Mandava um fax, né? Mandava no fax. E aí você olhava lá quanto foi impactado e tudo mais. Hoje, se tem uma coisa que o digital trouxe, foi justamente o quê? A riqueza de dados, cara. A riqueza de dados. Então, o que eu vejo assim como homem de negócio? Porque o marketing, para mim, sempre foi negócio. Porque eu preciso aproveitar o intervalo aqui. Para a geração Z, fax é o e-mail de 1920, tá? Samuel já passou fax. Eu já passei fax. E o legal, né, também aproveitando, é que hoje a gente consegue acessar esses dados em tempo real. Sim. Então, assim, a gente não precisa esperar fechar uma semana, a gente não precisa esperar fechar uma quinzena, um mês, pra gente pegar essa planilha e falar assim, pô, isso aqui tá dando certo ou não? A gente consegue ter um acompanhamento e um traqueamento. A gente chama de traqueamento isso. É um acompanhamento. Basicamente, eu consigo saber exatamente qual foi o último clique do cliente antes dele cair lá no e-commerce ou no WhatsApp. Então, a gente consegue identificar o caminho que a pessoa percorre para fazer a compra. É óbvio, né? Quando a gente olha para ROI, no último clique, no last click, a gente esquece de todo o branding que foi criado. Então, hoje, como alguém de performance, eu tenho muito cuidado, porque às vezes a construção do brand, um vídeo institucional, um site institucional, todo o material institucional, ele é muito importante, o branding é muito importante, e o pessoal só quer olhar ROI. ROI é importante, né? ROI é importante. A galera talvez aí fica ROI, brand, o que é o ROI, Gui? Bora. Ô, Lucas, vamos explicar pouquinho. Vamos lá, ROI é retorno sobre o investimento. Tá? É quando eu pego quanto que eu investi, e aí ROI eu estou analisando todos os custos para aquela venda acontecer. E aí existe o ROAS. O ROAS é todo investimento em mídia. O pessoal do tráfego trata ROAS como investimento em tráfego pago, mas na verdade o ROAS ele é calculado em todo investimento em mídia. Então, por exemplo, eu precisei fazer a gravação. Esse cálculo do custo lá da câmera play entra dentro do cálculo do ROAS. Deveria entrar, na verdade, né? Dentro da agência a gente acaba entregando só o tráfego pago. Então, ROAS e ROI são métricas que a gente analisa, cálculos que a gente faz para entender o retorno sobre o investimento. E aí tem o branding, né? O que é branding? Cara, branding é você fazer a gestão da marca
baseado naquilo que você elencou quando você criou ela. E assim, o ROI, a gente fica pensando às vezes que é só um retorno financeiro, mas ele vai muito além disso, né? Ele vai no seu crescimento, no seu ganho de publicidade, no seu ganho de autoridade. Então são várias métricas que não necessariamente vão significar naquele momento caixa para a empresa. Só que se eu tenho um ROI positivo, eu cresci a minha base, né? Eu aumentei a procura pelo meu negócio, aumentei o interesse por aquilo que eu estou fazendo. Então isso tudo é um cálculo de ROI também. Lógico que ele não é um cálculo final. Falar, poxa, às vezes eu investi R$4.000 em marketing e consegui 120 mil de receita. Vamos dar um exemplo. Ok, o seu ROI é calculado, o tanto que você gastou versus o quanto que você retornou, e você tem um indicador mensurável. Só que, poxa, quantas pessoas estão falando da tua marca naquele momento? E a gente fala muito sobre ROAS e tudo mais. A gente tem, por exemplo, empresas que não necessariamente estão preocupadas com te vender alguma coisa, né? A Nike vende um combate à inércia, né? Tanto que a assinatura dela vai lá e faz. A Apple combate a complexidade dentro do mundo digital. Ela faz um produto para você que ele vai ser extremamente auto-intuitivo para você operar ele. Sim, você pegou, tirou da caixa, ligou e você tá manuseando ele. Então, assim, você tem uma Starbucks, que a operação não deu muito certo aqui no Brasil. Como é que fala? Starbucks. Que é uma Então, operação que não deu muito certo aqui no Brasil, mas... Eu tô em Franca, cara. Starbucks. Cara, só que nós somos os brasileiros que falam bem inglês, né? Porque a gente já puxa o R naturalmente. Exato. Então, a Starbucks, ela combate a impessoalidade, porque tudo que você pede lá tá com o seu nome. Então, assim... tem um carinho por trás daquilo, não é só um café aguado e superfaturado. Isso que o Guilherme está trazendo. Mas é verdade. Tem muito mais sendo construído ali, além de eu pensar em carrinho, né, em venda, em VGV e tudo mais. E aí, assim, é muito importante olhar para essa visão que o Guilherme está trazendo, por quê? O que o empresário vai olhar na hora de tomar uma decisão de aumentar investimento em mídia ou não? Ou então, eu vou aprovar essa campanha aqui ou não? Porque não se enganem, fazer marketing direito custa dinheiro. Né, eu não vou só deixar o leque aqui, o parênteses aqui pra gente pegar esse gancho depois, mas eu vou contratar a pessoa ali, vou pagar R$300, vai fazer o vídeo, o tráfego. Não, isso não existe, não vai trazer retorno. Pouco investimento, ele tende a ser um dinheiro mal gasto e é o barato que sai caro. O investimento, o resultado é proporcional ao que você faz de investimento. Exato. Se você investe lá no teu sobrinho, no teu estagiário, o resultado vai ser de um sobrinho, de um estagiário. Exatamente. É só a questão do ROAS e ROI, que a gente estava falando. Quando o empresário vai tomar essa decisão, ele vai tomar a decisão baseada no curto prazo. E olhar para o investimento em mídia, pensando no que eu construí em publicidade, pensando no que eu construí de o quanto a marca está sendo falada fora do ambiente da empresa e o quanto eu estou furando a minha bolha, essa é uma visão de longo prazo. E aí é simples, você quer que a sua empresa cresça no próximo ano? Olhe para o ROI no carrinho. Você quer que a sua empresa cresça nos próximos 10 anos? Olhe para o quanto a sua marca está sendo falada. É só esse ponto que eu queria falar. Não, já que você voltou no ROI, eu não posso deixar de dizer, o primeiro ROI que eu conheci foi o ROI dos menudos, cara. Essa foi... Olha, não é muito da minha geração, mas esses dois aqui não fazem ideia do que você está falando. E eu odiava ele, porque os meninos só falavam nessa banda. Já o Baby Boomer coisa dos anos 80. Eu lembro. Tem uma foto do ROI dos menudos aí, só para colocar aqui na tela. Não tem como deixar passar essa. Menudos é o do Faro? Faro era dos Menudos, não era? Não, ele era da cópia, né? O Menudos era latino, alguma coisa assim, né? Na época dos anos 80 aqui foi uma invasão. Mas enfim, deixa isso pra lá. Mas não podia deixar passar. A gente tá falando muito em brand aqui, te cortando. Aí eu gostaria que o Gui explicasse um pouquinho do brand do Alavix. O que significa tudo isso aqui, cara? Você é o cara que deu vida, né? Ao que a gente idealizou no papel, planejou, organizou por esse tempo todo, né? Acho que foi um processo assim, desafiador, né? Porque a gente gostou de vários nomes e por motivos de registro a gente ficou com um certo receio de usá-los e tudo mais, porque, né, só para explicar, a gente tem um processo
internacional de registro de marcas, né? E aí nós tínhamos nomes muito parecidos com aqueles que a gente tinha gostado mais. E o Alavix não se exclui dessa realidade, mas eu acho que vamos embora fazer esse nome acontecer, né? Porque é muito importante. Alavix vem de alavancar, que é o que todo mundo aqui faz, né? Alavancar resultado, alavancar vendas. E o X é um sufixo para realmente a hora que a gente pensa em Netflix, a hora que a gente pensa em marcas aí que são fáceis de fixar na memória. Então a gente escolheu esse nome porque tem tudo a ver com aquilo que a gente faz e a gente precisava de algo um pouco mais memorável também, que nós vamos falar muito essa palavra, né? Então, quanto mais a gente fala, eu acho que mais fixada ela fica na nossa mente. E o legal ali, né, você vê que a gente tem algumas letras dando as mãos, né? Vamos falar, elas estão unificadas, porque é isso que acontece dentro de um processo de marketing, dentro de uma empresa, né? O comercial dá a mão para o marketing, né? Dá a mão para o comercial, dá a mão para o RH. Então, esse ecossistema ele precisa acontecer em sinergia. Então, a ideia foi trazer algo que trouxesse essa conexão entre os processos da empresa e aquele que a gente atua de fato, que é o processo de marketing e de construção de resultado. Show. Muito bom. E a cor? A gente quer ganhar em dólar, né? Mas também, né, para o verde eu do acho dólar que eu concordo. Agora o verde, cara, para corintiano é foda. Não é brincadeira. E a gente quer sempre assim, né? A gente quer sempre que o gramado esteja mais verde. Ah, tá né? certo. E aí o gramado tudo bem. Prosperidade e tudo mais, eu acho que casa bem com tudo aquilo que a gente tem como premissa básica, né? Que é, primeira coisa, identificar quais são os problemas dentro das empresas, propor as soluções, acompanhar essas métricas e realmente trazer um resultado que seja escalável. E aí a gente alavanca esse... A gente Alavix. A gente Alavix essa empresa. Legal, então a gente tem um processo aqui mais ou menos estabelecido. O Marcos faz o levantamento de toda a dor do cliente, as necessidades e faz uma proposta, faz ali um receituário, né? A gente brincou com a história do médico. E aí, num segundo passo, podemos dizer que vem o Guilherme, que vai pegar essa dor, transformar num planejamento, cuidar de uma rede social para atingir um determinado objetivo. É isso, Gui? Trabalhar a comunicação da empresa, né? Assim, a presença digital do posicionamento de marca é muito importante. E hoje... Só Pode falar, um complemento aí, que na verdade o que acontece, né? O que a gente faz é uma gestão que ela é empresarial, né? Então, logicamente que o diagnóstico ele pode ser tanto, logicamente, que por área, né? Quanto ele pode ser um diagnóstico geral. É onde você identifica, né, vamos dizer assim, da ponta do foguete até o motor. E aí sim traça o planejamento estratégico da empresa. Marquinhos, só para trazer e deixar um pouco mais claro, da ponta do foguete até o motor, a gente está falando da parte estrutural do negócio. Total. Contábil, financeiro, a operação, estoque, recursos humanos. Porque, assim, é justamente eu gosto de analisar, de falar que é um diagnóstico médico, né? E hoje eu vi com essa coisa do foguete, porque eu saí da reunião e falei, pô... Mas o que acontece, Lucas, é o que a gente já falou aqui. A empresa, para ela crescer, ou para ela pensar em crescer, ou para ela projetar um crescimento, ela tem que estar com todas as áreas alinhadas para isso, certo? Não só na questão... assim, é lógico que isso aí é estratégico, mas não é só a questão da venda. Não é isso. Tá? Principalmente quem tem uma equipe... Essas pessoas precisam estar preparadas para isso. Essas pessoas precisam estar preparadas para qualquer mudança que vai impactar na cultura da empresa. Então, hoje, né, a gente fala assim, você tem que ter um plano de voo, cara. Então, é um absurdo, assim, né? Não é lógico, eu entendo as dores de todo mundo, atendo assim, qualquer tipo de empresário. Eu sei a realidade deles. Mas que seja no papel, um papelzinho, faça o seu plano de voo. É o simples. É lógico que as empresas vão evoluindo, elas vão tendo recursos para fazer, né, um planejamento mais estruturado. Mas esse é muito importante. Cabe num post-it, né? Exatamente. Você deixar pregado ali na frente do seu computador todo dia. Porque você faz até uma análise SWOT, que é simples, alguma coisa assim. Hoje tem algumas ferramentas. Mas se você não tiver um plano de voo, cara, aí é onde
Se perde. Ou dá uma pane seca, né? E foguete não tem ré, né? Não. Não é pra... O principal, Elon Musk criou um. Tirando do Elon Musk. Agora não pode falar isso. do Elon Musk. Mas vamos fazer um bate-papo. Eu quero retornar um assunto aqui, cara, que eu acho, né, eu acho muito relevante. A questão do investimento em marketing, né? Eu já passei por algum tempo que falava assim, qual que é o ideal de investimento em marketing? É tantos %. Cara, não é bem assim, né? Eu não vejo dessa forma, não. Eu venho de uma cultura, tá, que investia muito em marketing, certo? E saiu de 29 lojas quando eu entrei, né, para um gigante que é hoje aí no varejo nacional. Que hoje vejo que é muito, né, não é nem varejo, né? Acho que é uma plataforma de conglomerado. Exato, é um ecossistema, na Exatamente, verdade. Né? Perfeito. E uma das coisas que a gente sempre tinha como premissa, pés no chão, logicamente, né, não é gastar aquilo que não tem, era investir e investir bem em marketing. Eu me lembro que quando nós fomos inaugurar, quando a empresa foi inaugurar 50 lojas lá em São Paulo, um dia só, um planejamento totalmente estruturado, e eu fui líder da frente de vendas e marketing desse projeto. Tinham 8 frentes. Ali eu aprendi muito, trabalhar em equipe, porque eu tinha que trabalhar com a logística, com a tecnologia, com gestão de pessoas. Não adiantava eu fazer o meu trabalho bem feito e o cara não. Então eu aprendi muito nesse projeto a trabalhar em equipe, né? E ajudar. A gente tinha um quartel-general onde passava lá todo dia para falar, tá beleza, tomava um café e ia embora. Mas tinha que ir lá. Disciplina. Entregamos 50 lojas em São Paulo num único dia, no maior mercado, né, consumidor do Brasil. Tá, mas o que você está querendo dizer com isso? Você está falando de investimento em marketing? Por quê? Na época, e eu vou para o lado do Samuel, né, o filme, né, que foi a abertura de tudo, né, que foi o Carro-Chefe, ele teve um investimento, né, que aí você conhece muito mais do que eu, de um software que foi aquele software que fez na época os filmes, o filme O Senhor dos Anéis. Lembra que tem aquela multiplicação daqueles soldados e tudo mais? E ficou um filme fantástico, onde a equipe, né, ela ia se multiplicando assim e tal, ou seja, então foi assim, foi uma parada, cara, que literalmente parou São Paulo. Parou São Paulo. E fora os outros investimentos que teve, né? Teve uma loja no Aricanduva, uma loja de 5 mil metros, 4 mil metros, que foi o carro-chefe em termos de loja física. E ali tinha espaço de experiência, e esse foi o projeto que eu também conduzi. Nós levamos Franca para dentro de São Paulo. Então tinha ali os traços do calçadão da Praça Barão, aqui de Franca, tinha uma padoca, então de tempos em tempos tinha experiência, tiazinha servindo brigadeiro na colher. E para que isso? Porque você tem que chegar forte, cara. Você está falando do maior mercado consumidor do Brasil, não dá para chegar tímido. Não tem como você chegar numa estratégia, né, mais ou menos. E grande parte disso aí foi sucesso do investimento no marketing, certo? Porque não teve falha nenhuma. Nós fomos assim, muito felizes, não estou falando de soberba, não, estou falando de resultado mesmo, sabe? Eu fico feliz porque, logicamente, foi uma equipe, né? E nós começamos assim, cara. Sabe, o trabalho, olha, primeiro quem vai falar? Comunicadores de AM. Fomos lá, contratamos os melhores. Os melhores. Se eu falar aqui, o pessoal, né, mais antigo vai saber. Eli Correia, Paulo Barbosa, o primeiro a dar a voz na capital. Depois fomos estruturando. O processo seletivo, essa é boa também. O processo seletivo precisava contratar 2 mil funcionários. O processo seletivo foi transformado, cara. O pessoal falava assim, olha, a melhor empresa do Brasil para se trabalhar está chegando em São Paulo e ela quer você. Isso aí explodiu. Depois que o pessoal foi selecionado, a estratégia foi o seguinte, na época encapou o Estadão e a Folha de São Paulo como se fosse aquele, sabe quando sai o resultado do vestibular? Uhum. Aquilo foi outra parada. Negócio, o pessoal pegando, olhando, mandando para a mãe, um que morava no Nordeste, não sei o quê. Então, isso tudo. Você vai me falar que o marketing não dá resultado? O marketing dá resultado. Às vezes, o que acontece
é que em algumas situações, se eu não consigo decidir, aí que entra inclusive o trabalho de consultor, né, de consultoria. Se eu tenho uma certa dificuldade em olhar, por exemplo, o Lucas me apresenta um plano lá, fala, ó, esse plano aqui vai custar tanto. Se eu tenho não consigo visualizar, né, aquilo que ele tá me mostrando, cara, contrata alguém com bagagem, para poder tomar essa decisão. Então, assim, e aí é uma opinião, né? A gente está aqui discutindo, mas emperra o crescimento de negócios aí que tem grande potencial por aquilo que eu falei lá no começo, né? Quer dizer, uma crença de que, olha, mas e se der errado? Né? E se der errado? E realmente tem isso, né? Você comentou com relação a percentual, né? Uhum. Porque aí muita gente pode falar, trazendo para um cenário de um negócio menor, fica... Uma coisa é eu olhar para um negócio que vai ter 50 lojas é um investimento muito alto mesmo. Muito alto. Trazendo para uma realidade menor, Sim. dá para pensar da mesma maneira. Porque qual é o problema quando é uma realidade menor? É o alinhamento de expectativa. A pessoa acredita que com um investimento baixo eu vou ter um retorno alto. É possível. Tudo é possível. É possível com um único jogo você fazer os 6 números da Mega Sena. Probabilidade. Só que não é provável. A sua probabilidade de acertar com um único jogo sei lá. Loteria. Pesquisa aí, pergunta pro GPT e saiba aí a resposta. É loteria. Marketing não é loteria. Marketing é necessário, investimento é necessário. Lucas, mas não consigo. A minha realidade hoje, não consigo ter uma estrutura. Tudo bem, você vai na estrutura mais reduzida, mas sabendo que o seu retorno ele vai ser reduzido e ele vai ser alongado. Mas é possível ter um grande resultado. Principalmente, o pessoal fala muito hoje do tráfego pago, ganhou aí o mercado, muita gente vendendo esse serviço e traz resultado sim. Só que eu gosto de trabalhar a médio e longo prazo. Curto prazo, acho que a única coisa que tem resultado a curto prazo sei lá, nem bebê nasce em anabolizante. Bebê não tem no curto prazo. Não, tem isso que o Lucas está falando, eu acho que assim, é super válido, porque primeiro essa questão do bebê. 9 meses de gestação, cara. Então, assim, eu já tive projeto que com 2, 3 meses os caras estão cobrando resultado. Entendeu? Aí eu brinco, assim, não, na verdade, assim, é uma expressão. Você está cobrando a mamadeira da criança. Mas o cara te buscou já em desespero. Exato. A verdade é essa. E aí, eu gravei um conteúdo essa semana, inclusive foi muito bem esse conteúdo. Eu falei sobre que é o principal problema dos empresários, eu gravei com ovo. Foi engraçado. O principal problema não é venda, não é caixa. Caixa é sintoma. O principal problema é o planejamento. Ele deixa para procurar o cara que vai fazer o vídeo top dele, quando a marca dele já está em ruína. Eu escuto muito uma coisa, eu acho que você deve escutar a mesma frase. Nossa, nunca deu certo com a agência aqui. A gente já tentou fulano, ciclano, beltrano, já chamou todo mundo. Nunca deu certo. Mas quanto tempo ficou aqui a agência X? Você pergunta? Passou aqui por 3 meses. Exatamente. Nesse cenário eu já entendo. Mas aí a gente vai entender, tudo bem, cara. Às vezes contratou um profissional pensando em preço. E sempre que você contrata pensando em preço, é assim, você está fazendo um leilão ao contrário de quem vai ficar com a chave da tua empresa no digital. Falar assim, ó, toma aqui, ó, a chave da câmera Play. Eu vou pensar na construção de 15 anos da minha empresa, que eu comecei lá no analógico, fiz uma transição para o digital, e eu vou entregar essa responsabilidade para quem for me cobrar menos? Tem uma palestra que eu assisti e eu vou jogar lá no Samuel. Samuel é acostumado a transformar os sonhos das pessoas em sentimentos através dos vídeos. Então, a gente consegue passar isso através do sentimento. E a empresa da pessoa é o sonho dela. É aquilo que ela vai entregar e aí ela decide entregar na mão do sobrinho dela que tem um iPhone 15. Cara, e isso é muito comum, e até com grandes empresas, que quer jogar o orçamento lá embaixo. Tem empresa que acha que por ser grande põe preço em tudo e te compra, porque eu sou grande, eu mando. E aí a entrega não fica legal, né? Normalmente eu não atendo esse perfil de cliente,
que só vai pelo preço, porque tem todo um processo, tem toda uma estruturação para chegar, igual eu comentei, tem planejamento lá atrás, tem agência, tem as nossas ideias que aí bate na hora de fazer um tráfego pago, os vídeos que vai para o tráfego pago, tem que ser muito bem alinhado, tem toda uma estrutura a ser feita. Se você pula isso e joga para um cara com um iPhone, dá para fazer, cara, dá um iPhone na minha mão que eu vou fazer um vídeo lindo, tá? É verdade. Essa é a realidade do nosso mercado. Mas se você não tem o tino para fazer isso, você não tem a percepção, eu posso te dar a minha câmera aqui de alta tecnologia que não vai virar. A ferramenta não é o problema. Não, né? não é a ferramenta. A galera do audiovisual como um todo fica lá pagando pau pra câmera do outro, né? Pô, o pipi do cara é maior do que o meu, que tem uma câmera de 100 mil e tal. E a lente é desse tamanho. Cara. Tamanho importa da lente? Não importa não importa. O que importa é a estratégia. Põe na minha mão, dá um iPhone 13, dá um iPhone 10 na minha mão pra ver se eu não faço um vídeo legal. Dá uma câmera analógica pra ver se não vai sair um material legal. A gente volta de novo naquela O conversa. que mais vale é a percepção que a gente tem, é o capital humano, diferente do que a galera fica pagando pau pra tecnologia. Faz parte do nosso processo? Faz, mas não é o primeiro ponto. Para a gente fazer uma entrega de qualidade, a gente tem que fazer uma estruturação. E muitas vezes o sobrinho entende isso? Entende, Gui? Você sofre um pouco muito com isso, né? Depende do sobrinho, né? A gente não pode criticar Você já foi sobrinho de alguém, né? Eu já fui sobrinho, viu? Eu tenho muitos tios. Cara, é legal a gente pensar assim, que é o que você falou, cara. A ferramenta ruim com um operador qualificado, ela dá resultado muito superior à ferramenta top de linha com um operador desqualificado. Só que o nosso mercado brinca muito com isso, né? Por quê? Porque eu volto naquilo que eu tava falando, cara. O cara quer pagar menos, então assim, normalmente tem aquela pessoa ali mais encostada da família que precisa de alguma coisa, fala, toma aí, vai gravar, vai tirar foto e fazer vídeo pra gente postar no Instagram. E aí eu volto no sonho, falando do sobrinho. Você vai entregar o seu sonho, aquilo que é o mais importante pra você. Aquilo que coloca comida dentro da sua casa para alguém que não tem capacidade de entregar resultado. E aí depois, beleza. Então eu vou pagar caro e vou cobrar. Não funciona assim. Lógico, você tem que cobrar, obviamente. Mas entendendo o processo, entendendo como funciona, entendendo que exige tempo, né? Cara, eu queria que a gente entrasse um pouco mais na atuação da Câmera Play como parceiro da estrutura de marketing, para a gente dar vida para todas essas ideias e fazer esses roteiros, às vezes, meio malucos que o empresário tem na cabeça acontecerem, né? E assim, se a gente puder traçar um paralelo de diferencial sobre o mobile 100%, gravação no celular, para a produtora, né? Tipo, você já me mostrou como né? Quando vocês viajam, despachar equipamento, essas coisas assim. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí da atuação de vocês. Então, cada empresa tem um momento. E tem empresa que está no momento do mobile, tem empresa que está no momento do sobrinho. Chega um ponto que a conta não fecha no final. Porque quanto tempo o empresário gasta para produzir um conteúdo simples, que não traz presença, não traz autoridade digital para ele? Ele gasta muito tempo. E aí ele descobre que ele vai crescendo. Se ele tiver uma empresa parceira, se ele tiver uma agência parceira, aquele conteúdo vai ser produzido com muito mais velocidade e ele vai ter tempo para focar aonde a coisa acontece no negócio dele, que é o lado comercial, seja o relacionamento dele, enfim, ele vai vender melhor os serviços e os produtos dele. E aí entra a Câmera Play, entra as produções de vídeo mais profissionais para trazer essa autoridade que o empresário precisa. E aí tem todo um planejamento, toda uma estruturação para ser feito. Deixa de ser algo mobile, mas às vezes até acontece uma produção profissional. Aí você pode me perguntar, Samuel, tem produção profissional mobile? Claro que tem. A gente pega aí, vou citar o exemplo do Magalu aqui na Cultura. O Magalu, numa fase, soltava vídeo de colaborador dentro da loja fazendo dancinha no TikTok. E era tudo viralizado, com milhões e milhões e milhões de produção. Como que eu faço uma produção profissional disso? Dá para fazer? Dá, mas aí ela perde o lado humano, fica muito... perde a espontaneidade. Então, tem os dois lados. Tem conteúdo, eu sempre comento com os meus clientes. Vou contratar um cara, uma empresa para fazer stories? Cara, não faz o menor sentido. É humano, é você gravando. Sim. É a visão do profissional que está ali por trás, tentando trazer esse lado mais humanizado com o cliente. Que, na verdade, embora tenha um CNPJ por trás, a gente faz negócio com o CPF. É o Samuel com o Guilherme, Samuel com o Lucas, Samuel com o Marcos e com os nossos clientes.
não é um número, não é um algoritmo que está ali ou uma câmera que faz negócio. É o lado humano. E aí a gente é especialista em transformar histórias em resultados. Esse é o papel da nossa produtora, que a gente sempre tenta desenrolar aí com os nossos clientes. E você, porque assim, depois a gente pode entrar mais a fundo nisso, mas você é um cara que você já teve a oportunidade de ter uma percepção do mercado internacional, né? Tanto o mercado da Europa quanto do Oriente Médio. Você acha que tem uma grande diferença da produção de conteúdo Brasil, Europa, Oriente Médio, ou você acha que assim, cara, eu sou fã do brasileiro, a gente é criativo pra caramba, né? Nós temos um grande diferencial, a gente é rápido, a gente pega... Você pega o Nano Banana do Gemini, as produções, aquilo lá foi feito para utilizar, assim, melhorar muito a produção de conteúdo, facilitar. E aí você pega o que o brasileiro faz com aquilo lá, as histórias que são criadas, vira meme. O brasileiro é tão criativo que a gente não existe no mundo ninguém que fabrica tanto meme quanto nós. Então, isso é da cultura, né? Eu acho que essa questão da criatividade, até no próprio futebol, né? A gente deixou de ser competitivo quando paramos com a criatividade e foi copiar europeu. Então essa questão da criatividade, assim, você falou a respeito do Magalu, né? Eu estava falando com o Gui aqui no intervalo. As primeiras imagens criadas, cara, era através do quê? Numa época que, né, não tinha tanta tecnologia e a gente vendia guarda-roupa, vendia televisão, vendia geladeira através de imagem de videocassete na televisão. Mas isso por trás tinha uma produção, né, uma produção profissional. E por isso que aquilo se tornou uma realidade. Então, se a gente... E logicamente que hoje o banco de imagem deles é fantástico. Então, essa questão de investir numa produção, ela é fundamental, principalmente hoje. E se você comparar as principais plataformas hoje de conteúdo, Instagram começou como foto, que se transformou vídeo. TikTok já nasceu dentro do vídeo. Facebook, vídeo. YouTube é só vídeo. E aí, seguindo a linha do TikTok, tem os shorts do YouTube. O mundo virou vídeo. Por quê? Porque traz mais engajamento, traz mais presença digital, que gera autoridade e, consequentemente, resultados. Acho que essa é a fórmula que a gente costuma trabalhar. E aí, Samuel, a gente entra... Você levantou a bola aí do TikTok, do YouTube Shorts, no Instagram a gente tem o Reels, aí tem as outras plataformas, né? Kawaii, sei lá os nomes que existem aí, mas tem de tudo. Tem o X, tem o Threads, tem um monte de plataformas, mas falando especificamente de consumo rápido de conteúdo em vídeo, principalmente na vertical, a gente tem o Reels do Instagram, TikTok e YouTube Shorts crescendo bastante ali o consumo. Isso traz muito volume na criação de conteúdo. Como que a gente consegue trazer profissionalismo com um alto volume de produção de conteúdo? Cara, é um balé, né? Que a gente tem que encaixar uma peça em cima da outra, tem que ser rápido, um roteiro muito bem feito para a gente chegar na hora da gravação, não perder tempo, porque o mundo está muito rápido. Hoje tem conteúdos de vídeo que tem duração de 24 horas e acabou. Foi, atingiu o objetivo e já estamos pensando no próximo. Então, toda uma estrutura de organização para ser uma captação rápida, de alta qualidade e eficaz. O planejamento é fundamental nisso. O legal, a hora que a gente pensa, né, que a gente tem todas essas plataformas, é que a gente tem também um conteúdo replicável, né? Então, por que não testar o mesmo material em todas elas, para a gente saber aonde a gente conversa melhor com o nosso público? Porque às vezes você tem um puta material que às vezes ele vai performar super bem no Shorts e no TikTok e no Instagram ele vai mal. A gente vê muito material de TikTok que vai mal no Instagram. Então, assim... E é difícil, às vezes, você conseguir falar assim, eu vou produzir a mesma coisa em 3 formatos diferentes para agradar algoritmos ali de Cara, nem faz sentido. Muito se fala sobre produzir para a plataforma, eu mesmo defendo isso. Então, eu vou produzir para o Shorts, eu vou produzir um conteúdo lá focado em como funciona o consumo de conteúdo lá dentro. Mas eu não acredito que funciona muito bem quando a gente fala nessa produção de conteúdo
específica, por quê? Porque meu público, aí falando de mim, do Lucas especificamente, e assim, dá para replicar para várias empresas. Eu estou produzindo conteúdo hoje bastante, tenho um conteúdo no Instagram e eu replico ele no TikTok e no Shorts. No TikTok eu estou atingindo um público e eu furei uma bolha lá que, cara, não tem nada a ver com o meu público, de fato, que são empresários, são pessoas que estão montando negócio, querem crescer na vida. Lá eu pego muito geração Z, pego muita esquerda, não tem como fugir de um posicionamento político porque TikTok é massa. Quando eu vou para o Instagram, a gente tem um controle melhor disso, e no YouTube Shorts, mais ainda, porque lá no Shorts a gente não tem um compartilhamento tão forte. Então, o que eu estou tentando trazer aqui? Cara, se eu for pensando no perfil de público do Lucas, e aí é importante a gente entender aonde está o público na hora de produzir o conteúdo. Se o meu conteúdo meu perfil não está no TikTok, não vale, meu perfil de público, né, o meu público não está no TikTok, não faz sentido eu ir lá e produzir um conteúdo específico, gastar energia, gastar tempo pro TikTok. Pensando no lugar onde meu público está. Pensando em faixa etária, realmente TikTok não vai funcionar muito para um nicho empresarial. Tá? Então, assim, realmente esse usuário ele vai estar no Instagram. Mas tem que identificar onde está o público, né? São plataformas diferentes, com perfis diferentes, e o que funciona numa nem sempre vai funcionar. Mas pensando no corporativo, que é o foco, né, que a gente atende, cara, a gente aproveita conteúdo sim para jogar em uma plataforma, em outra, talvez com algumas modificações ou não, simplesmente publico por lá e vai, entendeu? Porque isso vai gerando presença. E isso é muito legal. Presença gera o que a gente falou lá no início, né? De brand, de reconhecimento, a gente gerar frequência. Isso é um assunto que a gente pode falar mais pra frente, num próximo episódio, sobre gerar frequência na cabeça do consumidor, que isso é muito importante. Quando você, assim, eu acho interessante, tem algumas, né, eu acho que, né, a audiência ela é grande, né? E tem algumas palavras que saem aqui que fica no ar, né? Quando se fala tanto de algoritmo, explica aí, o que você está querendo dizer? O que esse cara faz? Quem é o algoritmo? Quem é esse algoritmo? Bom, eu vou jogar o algoritmo pro Palmeiras, produtor de conteúdo. Ele torce pro Palmeiras, pro Corinthians, o que é o algoritmo? Cara, o algoritmo, Marquinhos, eu vou te falar uma explicação que talvez ela não seja muito clara, mas eu prometo que ela vai fazer sentido na hora que eu acabar. O algoritmo primeira coisa, ele é quem é você para o Instagram. Uhum. Então, o teu algoritmo vai funcionar completamente diferente do que funciona o do Lucas. Por quê? Porque os teus interesses são diferentes. Sim. Porque, por exemplo, você torce para um time, ele pode torcer para o outro. Você pode gostar de jardinagem, ele pode gostar de marcenaria. Ele pode gostar de balé, né? Exatamente, também. pode gostar de balé. Não. Cara, o algoritmo, ele é assim, ele é zero discriminação. Então, o que o Instagram quer de você como consumidor? Que você passe muito tempo lá dentro, porque aí quanto mais conteúdo você consome, mais anúncios eu consigo empurrar para você, baseado nos teus interesses. Que no final é isso que a plataforma quer. Ela quer tempo de tela para poder apresentar mais anúncios. Ela vai estudando o perfil e vai cada vez mais tendo informações. E o algoritmo, para o produtor de conteúdo, ele é aquilo que vai entregar o conteúdo para quase ninguém, para poucas ou para muitas pessoas ou para milhões de pessoas, né? Que é o que a gente chama de conteúdo viral. O comportamento dele não é linear. Tá? Ele vai atuar, às vezes, assim... Poxa, falando, nossa, acertei demais nesse vídeo. Fui lá, cara... Puxa, muitos salvamentos, muitos likes, muitos curtidas e tudo mais. Pô, ganhei 700 seguidores com um vídeo só. Fala assim, eu vou usar esse formato de vídeo daqui pra frente. E aí o segundo vídeo que você faz tem 32 visualizações. Aí você fala, poxa, mas o que tá acontecendo? Se esse aqui foi tão bem, por que o outro foi tão mal? Porque o algoritmo ele tem esse comportamento. Assim, o Instagram agora produz conteúdo para explicar o algoritmo. Se você for na página do Instagram, o CEO tá lá falando assim, o algoritmo em 2026 agora vai funcionar dessa forma. A gente está saindo, né? A promessa é essa, que a gente saia de um conteúdo mais fast food e a gente consiga entrar numa produção de conteúdo um pouco mais densa e com um pouco mais de percepção de valor, né? Mas a competição por atenção, que é aonde todo mundo está inserido, né? Desde
vamos falar, do Lucas que faz conteúdo para empresário, ele disputa o mesmo espaço com o cara que faz meme, ele disputa o mesmo espaço com quem sensualiza conteúdo, ele disputa o mesmo espaço com quem vende carro, com barbeiro, com todo mundo, tá todo mundo disputando o mesmo espaço. E aí o algoritmo não consegue entender todo mundo a todo momento. Sim. E aí às vezes é o que a gente fala assim, nossa, Guilherme, puta, mas o Guilherme fez um baita roteiro, o Samuel foi lá com a equipe dele, fez a produção assim, nível top, e o vídeo não entregou o que a gente esperava de resultado. Que a gente precisa identificar se houve algum erro muito grande naquela produção ali. Mas normalmente o horário que a gente postou é muito saturado. Então assim, poxa, o pessoal fala, tem mais gente online depois do horário comercial. Sim, tem mais gente online depois do horário comercial, tem mais gente postando depois do horário comercial. Tem mais anúncio ativo. Exatamente. É o horário que nas campanhas a gente vê que o próprio Facebook bida mais, e bidar é dar mais lance para aparecer mais, o próprio Facebook faz aparecer mais anúncios naquele momento. Entra lá 2 da tarde, você vai ver pouco anúncio. Entra 9 da noite, cara, cada 2 stories é um anúncio, cada 3 reels, 5 anúncios. Então, cara, a gente tem que entender esses movimentos para fazer um cronograma pro cliente, aonde a gente consiga ter o melhor daquilo que a gente produziu. Então, assim, às vezes, você tem que chegar pra gente e falar, eu vou postar aqui 6 horas da manhã. Mas por que 6 horas da manhã? Porque 6 horas da manhã, cara, o teu público tá acordado e o teu concorrente, e tipo assim, quem vai concorrer para aquele espaço ali com você não tá fazendo. E aí a gente tem que, graças a Deus, hoje a gente tem muito acesso às métricas, né? Inclusive de feedback por conteúdo, né? Que é uma coisa nova que tem ajudado muito a gente a entender por que funcionou ou não. E é fácil explicar isso, Gui, porque às vezes o cara fala assim, eu tô vendo do fulano lá e o meu não. Aí a gente volta na questão da atenção. Uhum. Eu tenho segundos para prender a tua atenção no conteúdo. Só que às vezes eu fiz um trabalho muito bom de prender a tua atenção no começo e você perdeu o interesse no desenvolvimento e na conclusão. Que vamos falar assim, hoje é o formato que todo mundo usa, né? Gancho de atenção, desenvolvimento, conclusão com chamada para ação. Se eu consigo ter um gráfico ascendente, significa eu consegui, eu prendi tua atenção, você me ouviu até o final, você provavelmente leu a legenda e tudo mais. Se eu tenho um gráfico linear, você teve o mesmo nível de atenção durante todo aquele conteúdo. E se o gráfico é decrescente, eu peguei tua atenção no começo, mas te perdi no meio do caminho. Então hoje, nas ferramentas profissionais dentro do Instagram, a gente tem acesso a tudo isso. E aí dá pra gente avaliar conteúdo a conteúdo aonde a gente perdeu a atenção daquele cara. Isso funciona inclusive para carrossel. Você consegue ver, tipo assim, às vezes você postou um negócio, só que muita gente da tua família disse, foi o Marquinhos que postou, deixa eu deixar minha curtida ali. E aí nem vê o conteúdo. Exatamente, e a pessoa não vai até o final. Os e às amigos. vezes você faz assim, curtidas por tela. Então assim, poxa, eu tenho 25 curtidas aqui, eu tenho uma curtida no resto do carrossel. Então, poxa, às vezes essa uma pessoa curtiu, foi a pessoa que se interessou em ver aquele conteúdo até o final. Indo um pouco mais no pra quem, na hora que a gente está produzindo conteúdo, na hora que o conteúdo vem, principalmente quando a gente fala de anúncio, eu vejo um descasamento muito grande no pra quem ele está sendo produzido. Vou tentar traduzir isso de uma maneira um pouco mais clara. Suponhamos que eu tenha, sei lá, uma hamburgueria. Não. Vamos na linha do médico, que eu acho que vai ficar bem claro ali de explicar, todo mundo vai conseguir entender, porque a hamburgueria vai ficar um pouco longe. Cara, no médico. O médico, ele costuma ter um jargão muito técnico. Ele costuma falar de procedimento, talvez um advogado vá nessa mesma linha de entendimento. Ele usa um jargão muito técnico na hora de trazer o anúncio e ele produz lá, você que tem aí problema de, sei lá, você tem alguma patologia endócrina. Cara, a pessoa não faz ideia, ela sabe que ela tem dificuldade de emagrecer. Ou então de ganhar peso. Sim. É isso que ela sabe. E aí, qual que é o problema aqui? Na hora de produzir o conteúdo, seja para anúncio, seja para produção normal, ou até falando de uma publicidade de campanha, geralmente a gente vê uma construção alinhada e construída para o produtor, né? Não, para o cliente e não para quem vai ver o anúncio e quem vai comprar de fato
do médico, do advogado, do dentista. Ah, você que tem problema na hora de fazer a profilaxia, né? Que é o que o dentista fala. Que diacho é profilaxia? É a limpeza lá, você precisa fazer a limpeza. Então, eu queria levantar a bola aqui pra gente falar um pouco sobre o pra quem. O porquê que o pessoal erra na hora de produzir o conteúdo. Eu acho que a gente entra num negócio muito legal, é a tal da maldição do conhecimento, né? Eu convivo com isso, né? Tipo, a mesma coisa que você vai falar, vai produzir um anúncio da tua empresa, fala assim, teu rosto tá abaixo, fala comigo. Aonde tá o problema? O que é o rosto? Eu nem sei. O ROI antigamente pra mim era do menudo. Exatamente. Então, cara, o falar... Só ele e a produção sabe quem que é. Samuel. Não, pior que não. A gente precisa realmente falar para quem vai comprar da gente. Né? Então, assim, porque senão eu começo a falar pro mercado. Tipo assim, o mercado do profissional que está fazendo conteúdo. E não tem nenhum problema você se posicionar pro teu mercado se você quiser seguir essa linha. Mas a hora que a gente está falando de consumidor final, além de gerar interesse, a gente tem que gerar compreensão. Existe uma pessoa que ela criou um manual, né, de criação de conteúdo que falou que uma pessoa que estudou até a 7ª série tem que entender do que você está falando. Então, assim, a gente está falando aí de uma educação muito básica. Só que se a gente for tomar como todo mundo fosse uma pessoa que estudou até a 7ª série, ela não vai entender o que é uma patologia endócrina. Então, a gente precisa esmiuçar isso como... você tem problema. Você tem problema de ganhar peso ou de perder peso? Onde estão tipo, as soluções aqui? Porque se você não entende o que eu faço, cara, você não vai querer saber de comprar de mim. Tinha uma máxima que a gente sempre usou, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Né? E principalmente, assim, eu acho que é muito parecido até quando eu falei a respeito do plano de voo do negócio, né? Se você não sabe para quem você vai se comunicar... A gente está vendo muito... E aí numa produção, por exemplo, de conteúdo, de vídeo, faz a diferença. A gente que é profissional já sabe filtrar isso e tirar de quem está sendo entrevistado ou de quem está conduzindo aquilo. Cara, o que é isso? Vamos trocar o termo? Vamos trazer um termo mais simples? Isso faz toda a diferença porque está ligado ao resultado, né? Ou a gente vai transformar isso em algo um pouco mais educacional. Então assim, beleza, você tem problema tal, a gente coloca o termo complexo e a gente esmiuça isso, fazer a pessoa entender. Só que, se a gente não der uma introdução que faça a pessoa entender que eu vou falar daquilo, tipo, vamos falar igual, uma coisa que está muito em alta agora, a tal da NR1. Sim. Todo mundo sabe o que é? Sim. Então, aí que tá. Muito provavelmente a gente está falando para muitos empresários aqui. E eu tenho certeza que grande parte dos empresários não faz ideia do que é NR1. E ele só sabe que ele precisa implementar. Às vezes ele sabe que ele precisa implementar, mas ele não sabe o que é a NR1. Exatamente. É o negócio do problema do psicossocial lá que o RH falou que eu tenho que fazer. É isso que ele sabe. Assim, eu acho que é parecido com a LGPD, né? Quando surgiu. Mas tudo isso aí é assunto para um próximo episódio, porque a gente vai longe aqui no bate-papo. Vai longe. E se vocês concordarem, a gente já pode deixar marcados os temas dos próximos episódios com assuntos mais específicos. Acredito que vai agregar bastante para a galera. Né? Será que a gente deixa marcado? A gente deixa no mistério para o pessoal acompanhar o próximo. Né? Eu acho que a gente pode fazer diferente. Vamos pedir para o pessoal deixar nos comentários. Então também. Deixa aqui nos comentários do vídeo qual tema que você quer que a gente traga nos próximos episódios, o que é que vocês querem que fale, inclusive sugestão de convidados, sei lá, você quer que a gente traz o Flávio Augusto aqui, ou o Érico Rocha talvez, algum outro empresário famoso aí, pode falar, talvez o Carlos Wizard. O cachê tá pago. Esse é mais fácil. Eu acho que é importante a gente deixar aqui as nossas redes sociais, como é que o pessoal encontra a gente. Legal. Fala aí, Guilherme. Bom, nossa, o meu é complicado, né? Mas a agência, @RoyMastersBR e @GuiFreixes no Instagram. @CameraPlay e @SamuelCameraPlay. Mambaconsultoria.com. Pra me achar é @LucasUrquiza, o R que eu IZA, facinho de digitar. Ou você digitar lá no Instagram, você vai me achar, no YouTube, TikTok, pode procurar lá. E a gente pede pra produção deixar aqui no rodapé também, Pode pra ser, facilitar a nossa vida. na descrição né? do vídeo. É isso, meninos. É isso. Temos o Até a nosso próxima. primeiro episódio.
É isso aí. Então, galera, fica ligado aqui no nosso canal no YouTube, nas redes sociais com os cortes também. Meninos, foi um prazer estar com vocês. Participação. Como dizia um amigo meu, foi um prazer desgraçado estar junto com vocês. Teve bom demais. Bom demais, gente. Até a Valeu, próxima. gente. Valeu. Fui.